a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos crer que a presença do Senhor se faz neste lugar. Glória a Deus. O Aleluia. Senhor se faz presente neste lugar. Deus maravilhoso. Quando Seja bem-vindo, fica à eu vontade. discorrer do momento da palavra, todos entenderão por que eu estou falando isso. Baseado na palavra, né? No primeiro versículo, a primeira palavra que foi lida aqui nessa noite. Amém? Pega a sua palavra e abra no Evangelho segundo escreveu Mateus. Pode baixar só mais um pouquinho, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Nós vamos falar alguns versículos. Amém. Todos encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos estar lendo a partir do 13. Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça, peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui. Aprove ao Senhor que aqui nós estivéssemos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor já sabia exatamente a palavra, já sabia exatamente de todas as coisas. Porque o Senhor é o Deus soberano, o Senhor sabe, o Senhor sonda. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o nosso coração seja essa terra boa, em que a palavra, a semente da palavra vai cair, vai produzir frutos, 30, 60 e 100 por um. Pai, que esses frutos, Senhor, eles sejam, ó Senhor, em nome de Jesus, para a eternidade. Pai, em nome de Jesus, desde já eu repreendo toda preocupação desnecessária, desde já eu repreendo todo pensamento acelerado, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que o adversário possa fazer, Senhor, para que nós, ouvindo a Tua palavra, não a entendamos. Em nome de Jesus, fala, Senhor, que o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, quando Jesus me deu essa palavra, Jesus ele me falou que eu ia falar sobre isso, e eu creio que ele é aquele que sonda o nosso coração. Não importa quantos aqui estejam, mas ele é um Deus que sonda, ele é um Deus que ele nos visita no particular. Ele nos vê no particular, ele não nos vê, embora ele seja Deus, ele está no céu, ele nos vê como igreja, mas ele sonda o coração de cada um de nós de forma particular. Porque a palavra dele fala que nós somos peculiar tesouro dele. Ou seja, ele trata com cada um de nós, ele requer de cada um de nós, da forma dele. Ele sabe até onde nós vamos suportar. Ele sabe as provas que ele permite que venha sobre sua vida. Ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus fala que não nos vê em tentação, a não ser humanas. Mas o versículo vai continuar e dizer assim: mas o mesmo que te permite ser tentado, também vos dará o escape. Glória a Deus. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. Existem situações que eu posso estar passando por ela e dizer: Senhor, o Senhor não está vendo? É como se Deus olhasse no céu e dissesse assim: sim, eu estou vendo, e eu permito que você esteja passando por essa situação para quê? A fim de que o seu caráter seja forjado. Glória a Deus. Forja significa forma. E qual que é a forma? A forma é Cristo. Nós precisamos, a palavra de Deus fala que a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha cada dia mais e mais até se tornar dia perfeito. Então
sei, eu entendo que a cada dia que passa, eu vou sendo transformada, eu vou sendo moldada e vou me tornando semelhante a Cristo Jesus. Glória a Deus. E aqui nesse texto vai dizer assim, Jesus e os discípulos, eles estavam a caminho de Cesareia de Filipe. Então eles estavam no caminho e a palavra de Deus fala que Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Aleluia. Então eu entendo aqui que é no caminho que eu vou ter experiências com Jesus. Glória a Deus. Não pense eu que se eu prostrar, Jesus vai continuar falando comigo, porque certa feita Jesus fala ao profeta, põe-te em pé e falarei contigo. Então eu tenho que entender que enquanto eu caminho, em meio à adversidade, em meio à tribulação, o Senhor, Ele se revela. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus se revela a mim na pessoa do Espírito, através de experiências. E é isso que nós devemos entender nessa noite. A primeira situação que Deus coloca no meu coração, que é enquanto eu estiver caminhando junto com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto eu estou caminhando, Jesus vai se revelando. Enquanto eu vou caminhando, eu vou tendo experiências com Jesus. Aleluia. Então eu preciso entender que não me foi dada a opção de parar de caminhar. Não, a prova está difícil. Ah, não, Jesus, eu vou parar. Eu vou sentar aqui. Parei. Parei, Glória a Jesus. Deus. Ah, Jesus, está muito difícil. Senhor, o Senhor não viu o que aconteceu, Senhor? Ele fala, vi. Aí eu separado, você está achando que para o mundo que meu servo está triste. Não. Ele fala assim que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador. Glória a Deus. Glória a O Deus. Espírito Santo Aleluia. está conosco todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Onde você estiver, o Espírito Santo está ali para te confrontar, para te exortar, para te animar, para aliviar o seu coração, para te fortalecer. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Ele fala o quê? Que é Ele que dá força ao cansado. Eu vou cansar, você vai cansar, você vai fadigar. Mas a palavra fala, mas que os que esperam no Senhor seriam renovados. Glória a Deus. Aleluia. É a palavra. Amém. Só que o texto vai continuar assim, falando assim. Jesus faz a pergunta, né? O que eles estão falando quem é o filho do homem? Aí os discípulos respondem, alguns falam que o Senhor é o profeta Jeremias, ou Elias, ou então um dos outros profetas. Só que Pedro ele era alguém audacioso, ele era alguém corajoso, podemos dizer assim nessa noite. A palavra vai dizer assim, que Pedro ele toma a palavra e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Quando Pedro responde aquilo para Jesus, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus entende que havia sido revelado por Deus, o Pai, a Pedro, quem era Jesus. Então eu entendo que no caminho eu entendo quem é Jesus, e Jesus nos pergunta nessa noite, para você, quem eu sou? Aleluia. Jesus é alguém que eu só procuro Ele no dia da adversidade? Jesus é alguém que eu procuro Ele somente no dia que eu estou desempregado? Jesus é alguém que eu procuro Ele só quando as coisas vão mal? Ou Ele é alguém que eu gosto de me relacionar? Aleluia. Aleluia. Eu vou orar aqui. Glória, glória. Eu vou orar aqui porque a situação aqui em casa está difícil, não. Eu vou orar porque eu tenho um amigo fiel. Glória a Deus. Eu vou orar porque eu tenho um amigo, eu tenho alguém que é uma pessoa e ela se chama Espírito Santo. Essa pessoa se chama Espírito Glória a Santo. Deus. E o Espírito Santo está aqui comigo, então eu vou orar, eu vou contar para ele, eu vou dizer para ele, ô Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus. Teve uma certa feita eu estava orando, e o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração, e eu perguntei assim para Jesus, falei assim, Jesus, como é que estão as coisas aí no céu? Aí eu falei assim, ô Jesus, me perdoa, né, pergunta idiota. Aí depois o Espírito Santo falou, não, isso é um relacionamento, eu posso perguntar, Jesus, como é que estão as coisas aí? O Senhor levantou hoje, o Senhor deu livramento, o Senhor foi lá naqueles países da igreja perseguida. O que o Senhor fez lá? Mas a pergunta para nós aqui nessa noite, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Jesus é alguém que eu procuro só no dia que eu vou pregar? Ai meu Deus, não me dá uma palavra, Senhor? Ou é alguém que eu tenho prazer de meditar? Quem é Jesus para você nessa noite? Eu não estou falando que você não tem que procurar no dia da adversidade. Eu não estou falando que você não tem que procurar no dia mau. Eu estou falando que Ele é alguém que deve estar com você todos os dias da sua vida. Com alguém que você ama, com alguém que você se relaciona.
Você já pensou se toda vez que eu procurasse você, eu falasse assim, me presta R$100, aí todo dia. Quando eu ligasse, eu ia falar assim, quanto você precisa? R$100? Não. Eu procuro pessoas porque eu gosto de me relacionar com pessoas. Amém? Amém. Amém. Quem é Jesus para nós nessa noite? Quem é Jesus? Para João Batista, ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Aleluia. Para Deus o Pai, ele era o Filho amado em quem ele se Glória comprazia. a Deus. Para João na ilha de Patmos, ele era o Cordeiro que venceu, era o único digno de abrir o selo. Para João na ilha de Patmos, ele era o leão da tribo de Judá que venceu. E essa é a pergunta que eu quero deixar para a nossa meditação nessa noite. É uma pergunta retórica, embora peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que ele nos lembre essa pergunta todos os dias da nossa vida. Quem é Jesus para nós? Aleluia. Quem é Jesus para nós? Glória a Deus. Aleluia! E Jesus ele vai fazer uma afirmação. Jesus fala assim, respondeste bem, Pedro. Você falou bem, Pedro, eu vejo que é Deus que te revelou quem eu sou. Então eu te digo, Pedro, que sobre esta pedra, sobre esta palavra, eu te digo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. As portas do inferno elas não vão prevalecer. Os poderes da morte e todas as forças opostas a Cristo não vão prevalecer contra a minha igreja. Aleluia. É isso mesmo, Pedro. É sobre essa palavra, Pedro. Quando nós observamos, os estudiosos de antigamente, eles atribuem essa pedra, a qual a igreja é edificada sobre Pedro. Mas Jesus não fala isso no texto. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra, sobre este fundamento, Aleluia. que eu Glória a edificarei a Deus. minha igreja. Glória a Deus. Sobre este fundamento. Aleluia. Porque as portas do inferno, presta atenção aqui, elas pelejarão, mas elas não prevalecerão. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A luz resplandecia nas trevas, mas as trevas não prevaleciam contra a luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É esse fundamento que eu tenho que entender que o Espírito Santo quer que nós coloquemos no nosso coração nessa noite. Nível, mas eu passo por todas as tribulações, sim. As portas do inferno elas vão pelejar, mas elas não vão prevalecer. Glória a Deus. Aleluia. Elas vão pelejar, Glória a Deus. mas elas não vão prevalecer. Aí eu pergunto assim, mas tem situações que não está prevalecendo, Bibi. Tem situação que está prevalecendo. Como é que é isso então? Por que você está falando então? É, Jesus, tu és maravilhoso. O texto está errado? Não. Jesus falou que não vai prevalecer. Se Jesus falou, está falado. E Deus ele coloca alguns princípios que a igreja tem que adotar enquanto igreja sobre a face da terra, para que as portas do inferno não prevaleçam. Elas podem até pelejar, mas elas não vão prevalecer. Amém? Amém. E o primeiro princípio que eu e você, enquanto igreja, sobre a face da terra ainda, peregrinos, no caminho, precisamos entender. O primeiro princípio é uma igreja que ora. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que ora. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer assim, quando eles falam assim, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus fala assim, olha, e quando orares? Amém. Glória a Deus. Aí eu pergunto para vocês assim, e quando orares? O texto fala em quando orares? Ou o texto fala em se orares? Então Jesus espera que eu? Uma pergunta retórica. A gente está orando? Aí a gente está orando? Então, se eu estou orando, eu devo entender que eu vou prevalecer. Que pode estar acontecendo tudo ao meu redor. O inferno pode estar pelejando. As portas do inferno podem estar pelejando. Mas elas não vão prevalecer. Porque os meus joelhos estão... Glória a Deus. Meus joelhos estão dobrados. Eu estou intercedendo. Glória a Deus. Intercessão entre o céu e a terra. Amém. Se eu estou intercedendo,
A palavra de Deus fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Em algumas traduções fala que a oração do justo ela é poderosa e eficaz. Então, se eu oro, se a igreja ora, as portas do inferno não prevalecem. Glória a E Deus. Jesus, em Deus, ele vai afirmar no livro de Jeremias, ele vai falar assim, olha, eu conheço os pensamentos que tem a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Então não é sobre o que eu penso, é sobre o que Jesus pensa a meu respeito. Não é sobre como eu estou hoje, não é sobre como está meu espírito hoje. Se meu espírito está atribulado, é sobre o que Deus decretou a meu respeito. Então eu devo apenas obedecer aquilo que Ele manda fazer. E nessa noite Ele manda a igreja orar. Glória a Deus. Perseverar em oração, porque eu pensei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar Glória a fim Deus. que desejais. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Então me invocareis a mim e eu vos... Ouvirei. Qual foi o primeiro versículo que foi lido aqui nessa noite? Quer ler de novo aí? Tá no jeito aí? Hã? Vou continuar aqui. Sério, achei. Aí eu te pergunto se Deus não está nesse lugar. Glória a Deus. O Aleluia. primeiro versículo foi daqui. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Se vocês orarem, vocês vão me buscar. Se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Glória a Deus. Aleluia. Vós me buscarei e eu me deixarei ser encontrado. Então eu oro. Glória. Aleluia, Jesus. Então vocês vão orar, vocês vão me buscar, eu vou buscar alguma coisa. Não é como quem busca alguma coisa no escuro que não está achando. Não é como quem busca uma agulha no palheiro. Não é como quem busca algo que perdeu dentro de casa e que nunca mais encontra. É como quem busca alguém que vai se deixar ser achado. Este é o Deus que te diz nessa noite: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, em espírito e em verdade, com sinceridade do seu coração. Achou aí? Lê aí. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Enquanto o quê? Enquanto vós estáis com Ele. Então eu estou no caminho com o Senhor. E quando eu estiver com Ele, Ele estará comigo. Vou continuar. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Isso, repete aí o último. Se o buscardes, Ele se deixará Se achar. buscares o quê? O Senhor. Ele se deixará achar. Ele quem? O Senhor. Quem que é o Senhor? Deus. Então eu estou escutando do Deus de Israel, do Deus Criador, o Deus que cria as coisas visíveis e invisíveis, o Deus que formou o céu, o Deus que formou a terra. Fala para mim e para você nessa noite: se você me buscar, eu vou deixar que você me encontre. Eu vou permitir que você me ache. Buscar-me-eis e me encontrareis. Essa é a palavra. Então, se a igreja busca, se a igreja, o inferno pode até pelejar, mas ele não vai prevalecer. Porque nós somos uma igreja que busca. Nós somos uma igreja que ora, independente da situação ao meu redor. Então, eu vou buscar, porque é Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a meu e a seu respeito. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, Maravilhoso, Jesus. hoje, talvez você está aqui com o seu espírito atribulado, angustiado. Os seus pensamentos a seu respeito são os piores. Mas Jesus fala assim: não, eu é que sei que pensamentos que tem a respeito de vós. Amém. Aleluia. Pensamentos de paz. Não é um pensamento de derrota que está no seu coração. Não é um pensamento de arrependimento. Eu não devia ter feito, mas eu fiz. Sou ser humano limitado, carnal, pecador. Careço de um Salvador. Glória a Deus. Não, ele diz: eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Amém. Glória a Então, o Deus. primeiro princípio para a igreja prevalecer, o primeiro princípio, que ainda que o inferno peleje, mas não prevaleça, é a Oração. eu tenho que orar só aqui na igreja. Hoje eu vou mandar infartar, vou orar quando chegar. Eu oro só na igreja? Eu oro em todo o tempo. Eu oro no trânsito,
eu oro dentro da lotação, eu oro no corpo, Espírito mas tem aquele momento que a gente tira para Jesus. É verdade. Sabe aquele amigo que você só procura, que você só encontra na rua? Cara, passa pra lá, esse abraço, não, que bom te ver e tal. Mas sabe aquele amigo que vai na sua casa e vem tomar um café com você? Aí eu vou te tirar um cafezinho, porque você tem prazer de estar com aquela pessoa. Eu tenho prazer de estar ali. Eu gosto da companhia. E é sobre isso que o Senhor fala conosco nessa noite. Ele vai se deixar ser achado por mim e por você. Então somente precisamos ter uma vida de oração. Glória a Deus. O segundo princípio, para que uma igreja ela possa prevalecer, para que uma igreja possa ser triunfante sobre a face da terra. Meditação na palavra. Então o primeiro é a oração, o segundo é a palavra. Por quê, Lívia? Porque a palavra de Deus ela é viva e Eficaz. mais penetrante do que a espada de dois. Gumes. Ela é apta para entrar na divisão de ossos e medulas. E ela é apta para discernir a intenção do coração. Glória a Deus. Porque a palavra me confronta. É verdade. A palavra me põe para pensar. A palavra de Deus fala assim que havia um jovem que chegou para Jesus e falou: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Vai vender tudo que tem e me siga. O texto vai falar assim que ele largou tudo e saiu em tristeza. Sim, porque a palavra confrontou ele. A mesma palavra que te confronta, que me confronta, é a mesma que vai nos levar para o céu. Glória a Deus. A palavra de Deus, a lei foi dada. A lei foi dada para que fosse ressaltado o pecado. Se eu sei que eu não posso fazer, a palavra de Deus me fala. A palavra de Deus, ela me garante. Deus vai falar com Josué: Josué, não te desvies dos meus estatutos, medita na minha lei de dia e de noite. Então a palavra de Deus está aqui para que nós não venhamos a desviar dela, para que nós venhamos a viver uma vida segundo os propósitos de Deus, para que eu venha orar segundo a palavra, para que o Senhor venha me ouvir segundo a palavra, porque a palavra dele são promessas para mim e para a sua vida. Então se eu oro segundo a palavra de Deus fala que a palavra não pode mentir. A palavra de Deus ela não voltará vazia, antes ela vai fazer aquilo que a palavra diz. Então eu tenho que ter essa palavra na minha mente, no meu coração, sem me apartar dela. Para cada pensamento ruim, o Espírito Santo tem uma palavra. Glória a Deus. Você pensa: eu não vou conseguir, o Espírito Santo fala: você é mais que vencedor. Você fala: minhas forças se esgotarem, o Espírito Santo fala: o Senhor te renova. Glória a Deus. Você pensa: eu pequei, não deveria ter pecado, o Espírito Santo te lembra: o sangue de Jesus te purifica. Aleluia. Você entender a necessidade que nós temos de meditar na palavra, de ler a palavra, de viver a palavra. Glória É ela a que me Deus. salva, é ela que me fala a respeito daquele que eu busco, é ela que me fala a respeito do meu Criador. Aleluia. É ela que fala que o seu Deus, ele mede as águas do oceano com as conchas na ponta da mão dele. Aleluia. É ela que te fala. É ela que te fala que o seu Deus sonda a sua mente, sonda o seu coração. É ela que te fala, é ela que te orienta. É ela que me orienta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra ilumina o meu caminho. Muitas das vezes a gente anda no escuro, faz o que não deve, por falta da leitura da... Nancy, pastora Nancy, mas eu venho levantar e ler a Bíblia aqui. Tá bom, tá? Aí o salmista fala pra gente assim: olha, seja-lhe agradável, ó Senhor, a minha meditação. Pela manhã, o Senhor vai ouvir a minha voz. Eu esperarei em Ti a Tua resposta. Então eu entendo que eu preciso ter um momento de meditação. Senhora Ariane, mas tem coisa na palavra que eu não entendo. O que eu faço? Tem hora que é confuso ler a Bíblia. O que eu faço? A Bíblia você lê escrevendo, anotando, entendendo. A Bíblia, eu ouvi uma frase que eu achei muito legal. É o único livro que o autor está presente. O único livro. O Espírito Santo me fala isso aqui. Tem coisas que ele vai te revelar na hora. Tem coisas que ele vai te revelar com experiência.
Agora não pensemos nós, que nós vamos ler a palavra. Aí eu vou ler e vou falar assim, ó, isso aqui é para Assis. Não, irmão, é para mim. Amém. A primeira pessoa a ser aplicada é para mim. Aleluia. Ó, isso aqui, ó. Não, então eu vou ler e vou aplicar na primeira pessoa. Para quem que eu dei 2 Timóteo 3, 16, 17? Presta atenção. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade. Peraí, toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus. E é proveitosa para quê? Ministrar a verdade. A minha escritura ministra a verdade para mim. Sobre o que eu acho, sobre o que eu penso. Não é sobre o que eu penso. Aí eu acho, eu não tenho que achar. É o que a palavra acha. A nossa filosofia de vida, nosso estilo de vida é a palavra. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo ele começou a ter vida com Jesus, ele falou assim, não, todo o meu conhecimento era esterco, não era nada. Porque ele começou a entender, continua aí. Para repreender o mal. Ó, a palavra então ela vai repreender o Mal. a começar de... Para corrigir os erros. Para corrigir os... A palavra ela me corrige. A palavra vai me orientar. A palavra vai me falar. Não, mas eu acho. Não, eu não tenho que achar. Ô, Nívia, o que você acha? Se eu não souber uma resposta na palavra, eu vou procurar saber. Porque eu não tenho que achar nada. É o que a Bíblia fala. Continua falando. E para ensinar a maneira certa de viver. E para ensinar o quê? A maneira certa de viver. Então a palavra é inspirada por Deus e ela me ensina a maneira certa como eu devo. Ela me ensina a maneira certa como eu devo proceder no meu dia a dia. É a palavra. Ela me ensina como que eu vou fazer dia após dia. Acabou? Não. Continua. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A fim de quê? Todo. Alguns, está escrito alguns? A fim de todo. Nem mas está escrito de homem. Homem Deus. fala, a Bíblia se refere a homem de uma forma geral. Homem, ser humano. Todo homem de Deus. Todo. Ou seja, o texto diz que a palavra de Deus, ela é apta, ela é inspirada por Deus, ela é apta para ensinar, corrigir, a fim, ou seja, com uma finalidade de quê? De que todo homem de Deus faça o quê? Tenha capacidade. Tenha capacidade. Porque na nossa capacidade não dá. A gente é orgulhoso, a gente é arrogante, somos pecadores, somos seres humanos. O que difere do pecado é a prática dele. É se eu me arrependo. Acabou? E pleno preparo para realizar todas as boas ações. E pleno preparo para realizar boas ações. Vou repetir o que eu falei aqui semana passada, não sei se vocês lembram. Mas Deus conhece meu coração, mas o ser humano não vai conhecer seu coração. Eu vou ver seu comportamento. Eu vou ver sua atitude. Então, a partir da sua atitude, eu vou falar assim, que benção fulano, né? Não, vejo Jesus na sua vida, fulano. O que as pessoas estão vendo na nossa vida? A palavra de Deus está aí, para nos Glória a ensinar. Deus. Então, voltando aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Elas pelejarão, mas elas não vão prevalecer. Porque a igreja ora e a igreja lê a palavra. E o terceiro princípio, eu encerro aqui. Não. Romanos 15, 4. Quero falar sobre isso também. Porque tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para nossa instrução. Foi escrito que dia? Ontem? Não, Hoje de manhã? Anteriormente. Foi escrito para quê? para nossa instrução. Para o nosso quê? Instrução. Então você está dizendo que a palavra foi escrita para nossa instrução? Isso. Então a palavra foi escrita para nos ensinar. Continua. Para que, através da paciência e do apoio das Escrituras, tenhamos esperança. Então toda a palavra foi escrita antigamente para que, através das Escrituras, tenhamos paciência e o quê? Esperança. Aí quando eu olho para a história de Abraão, eu vou olhar assim, Senhor, o Senhor esperou o costume de Sara cessar, Senhor. Então eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Pai, eu sei, a palavra do Senhor fala que o Senhor parou o sol e a lua para que o teu povo prevalecesse. Ou seja, então eu entendo que Deus é um Deus do impossível.
impossível. Mas onde está escrito isso? Na palavra. Então eu preciso ler a palavra daquilo que foi escrito antes. Daquilo que foi escrito antes. Para eu entender que pessoas passaram por coisas que eu passo hoje. É verdade. Pessoas foram provadas na fé antes. Pessoas antes passaram por situações, pessoas morreram para não negar a Cristo. Por não negar a Cristo. Só que muitos de nós, às vezes, nós estamos morrendo espiritualmente porque negamos a Cristo no nosso comportamento. Ah, mas isso não vai ficar assim. Ah, eu vou revidar, eu vou fazer isso. O Senhor fala conosco nessa noite. Não, existiam pessoas no passado que prevaleceram por causa da minha palavra. Glória a Deus. Glória a Aleluia. E está escrito para que vocês tenham a bússola. O caminho está aqui, ó, na palavra. Glória a O Deus. inferno pode até pelejar, mas eu estou na palavra. Glória a Deus. Então ele não vai prevalecer, porque é a palavra que me guia. Amém. É a palavra que me fala. Eu vou ver histórias de pessoas aqui que esperaram anos no Senhor. Eu vou ver histórias de pessoas aqui que eram consideradas segundo o coração de Deus, embora pecadores, consumados, traidores. Eu vou ver histórias de pessoas aqui que a palavra de Deus fala que João ele foi levado para a ilha de Patmos a fim de ser morto. E muitas das vezes é nas nossas grandes tribulações onde o Senhor nos revela as maiores vitórias, as maiores virtudes que Ele tem para mim e para você. É na palavra. Como nós queremos vencer se não estamos lendo a palavra? Aleluia. Oh, meu Deus! Reage, igreja! Como eu quero vencer se eu não oro, se eu não leio a palavra? Como eu quero ter experiências com Jesus no caminho? E não adianta falar, Lívia, mas isso aqui era para antigamente. Não. O que a missionária acabou de ler, o que está escrito, foi escrito antigamente para que hoje nós tivéssemos paciência. É eu ver que tiveram pessoas. Que prevaleceram, que foram vitoriosas em Cristo. Pessoas que foram vitoriosas porque amaram a Deus acima de todas as coisas. Na palavra eu vou ver a respeito de 3 jovens que foram julgados na fornalha de fogo. Só que eles falaram assim: ó rei, saiba, custe o que custar, nós vamos obedecer ao Senhor. Não sei como é que está o seu coração hoje, essa semana, esse mês, como é que está a sua vida. Se para você foi julgado no mundo espiritual numa fornalha, e ela foi aquecida, e está doendo a situação, e está complicada a situação, o Senhor fala para nós nessa noite. Faça das palavras daqueles 3 homens que foram julgados na fornalha: saiba, ó rei, que custe o que custar, nós vamos obedecer ao Senhor. Eu vou obedecer a palavra. Glória a Deus. Eu vou obedecer a palavra quando eu sentir Aleluia. o Espírito Santo me tocar. Eu vou ler a palavra. Eu vou te dar um tempo para me buscar a palavra. E quando eu estiver fazendo alguma coisa que o Senhor não agrada, eu vou estar obedecendo a voz do Espírito. Porque inferno você pode até pelejar, mas você não vai prevalecer. Glória a Deus. Porque eu sei que meu Redentor vive. Amém. E ele se levantará. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai se levantar e vai livrar essa fornalha. Glória a Deus. Amém? Então a igreja ora, a igreja lê a palavra. Amém. Em terceiro e último lugar, a igreja ora, lê a palavra e a igreja obedece. Amém. Você tem que obedecer. Aleluia. Não adianta eu orar, porque o fariseu também orava. Os fariseus, eles liam a Torá, que na época, o que a gente lê hoje, estava sendo escrito. Os fariseus liam a Torá, os fariseus jejuavam. Amiga, eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra, mas será que a gente está obedecendo? Ô irmão, tem coisa que tem dia que a gente não quer obedecer, não. Ô Jesus. Tem dia que não dá vontade de obedecer. Tem dia que é tenso. Tem dia que a situação parece uma afronta para o meu ego. Você fala, não, que vontade de fazer. Aí Jesus fala, não faz. Fica calado. Eu vou pro quarto. Você vai pro quarto, vai pro banheiro, vai pro quarto. Morde o travesseiro de ódio, grita, sei lá. Mas Jesus fala para nós nessa noite, escolha obedecer. Escolha obedecer.
Escolha bater a mão no peito e falar assim: ser propício a mim, Senhor, que sou pecador, que sou pecadora. Ser propício a mim, Senhor. A obediência, ela nos livra de muitas coisas que a gente não vê. Porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Deus vê aquilo que a gente não vê. Todos quanto aceitaram se deram o direito de ser chamados de filhos. Então nós somos. E Jesus também era filho. Aí o texto vai dizer assim, em Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Embora Jesus sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Então eu entendo que se Jesus, que era Jesus, ele era o próprio Deus na terra, ele aprendeu a obedecer. Para quê? Para que ele viesse fazer a vontade do Pai. Então eu tenho que entender que não adianta eu orar, eu ler a Bíblia, se eu não obedeço. Aquilo que o Senhor coloca no meu coração para eu fazer. E quando a gente sente uma vontade no nosso coração, a gente precisa entender se é de Deus. Como que é se é de Deus livre? É se você... O diabo ele nunca vai te mandar orar, nunca vai te mandar ler Bíblia, nunca vai te mandar amar o próximo, nunca vai te mandar perdoar, nunca. Mateus capítulo 7 vai dizer assim, faça ao próximo o que você gostaria que ele fizesse por. Então eu tenho sempre que pensar no próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então só que o texto vai me dizer assim que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que entender que eu tenho que ter amor próprio. Então se eu me amo em primeiro lugar, antes de te amar, eu tenho que entender que há um Deus no céu que vela pela minha vida. E quando ele fala, eu obedeço, mesmo sem querer obedecer. Mesmo sem querer obedecer. Romanos, não precisa de abrir. Capítulo 5, versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Sempre sabemos onde nós estamos errando. É verdade. Quando existe uma prática de algo, Deus sempre fala. Ele sempre fala, naquele dia não haverá justificativa para nenhum de nós. É verdade. Mas eu não sabia. Mas o Senhor não haverá justificativa para nenhum de nós. Até aquela pessoa que vai para a casa de recuperação e fica lá 20 vezes e volta e sai. Aí a gente, como ser humano, fala assim, uma fulana de tal, essa vergonha. Não. Há um memorial diante de Deus. Que Deus sabe quantas chances que Ele tem dado para cada um de nós. É verdade. Ele sabe quantas chances que Ele tem dado. Só que muitas das vezes eu posso não saber. Então eu tenho que ter o quê? Um coração ensinado. Às vezes também eu não quero aprender. Eu acho que eu sei tudo. Não fala isso não, eu já sei tudo. Já sei. O Senhor fala para nós nessa noite. Jesus ele está aqui na terra através do Espírito Santo. Quem está vendo o Espírito Santo aqui? Glória a Deus. Amém? Amém. Onde que ele está? Em nós. Amém. Fala assim, ó. Então Deus vai usar pessoas para te abençoar, para te corrigir, para te exortar. Toda palavra a princípio, toda correção a princípio, ela é ruim de se escutar. Mas quando você escuta e aplica, ela é salvação da nossa alma. Amém. Só um pedido diante da palavra. Sim. Mesmo perdoando, você é obrigado a conhecer a pessoa. O meu entendimento não, mas eu vou te responder. Eu pedi a palavra para te responder depois que eu acabar. Eu estou terminando aqui já. Amém? Aí Deus ele vai falar para nós assim, lá em Deuteronômio. Se atentamente ouvir a Minha voz. e obedecer os meus, Mandamentos. o que ele vai fazer? O Senhor teu Deus te exaltará. Você vai viver a plenitude do Evangelho sobre a face da terra. Glória a Deus. Mas eu tenho que dar ouvidos a Voz de Deus. e obedecer. Não adianta só ouvir. Gente, a gente não prega. O pregador, qualquer um que está aqui, que assume aqui, não prega para aqui não. Prega lá para fora. A aplicação da palavra é lá fora. Aqui dentro todo mundo aqui é crente. Todo mundo aqui é... Não. Quem ama Jesus? Eu. Quem não é orgulhoso? Eu não sou não. Quem é que não? Não, beleza. É lá fora. Aí
impressão que eu tenho, vou fazer uma ilustração aqui com o adversário, fala assim, você é mesmo? Deixa eu ver então. E vai te permitir. A gente ora a Deus, pedindo a Deus o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, longanimidade, benignidade. Aí como é que eu vou aplicar a benignidade? Como é que eu vou aplicar a paciência? É gostoso? Não. Tem gente que dá vontade de dar um couro. Posso todas as coisas, mas nem tudo me é. Nem tudo me convém. Mas tem gente que é só um couro, parece que vai entender o que você está falando. De porrete. Amigo, você está incitando a violência? Não, mas dá vontade. Nós somos seres humanos. Tem gente que pasta na vida afora. Deus está falando, a pessoa não dá. Aí Deus olha do céu, fazendo aqui uma ilustração, fala assim, se você tivesse me obedecido, você não está passando por isso. Era só uma questão de escolha. Sabia que tinha dado escolha todos os dias? Todos os momentos? Quando você acordou, vou tomar café ou vou escovar dente? Vou levantar agora? Que roupa eu vou colocar? Acordei com vontade de ir no banheiro. A cama está tão gostosa, eu vou no banheiro ou vou continuar deitado? Vamos abrir o leque aqui. Jesus mandou perdoar. É mais fácil eu alimentar o ódio ou perdoar? É mais fácil fazer a pessoa me pagar o que ela me deve? Quando o Senhor ele nos constrange a dar uma oferta na casa dele. A oferta não é sobre quem recebe, é sobre quem dá. Melhor é quem dá, não quem oferta. Não quem recebe. Não quem recebe, é quem dá. A oferta é sobre isso. Então o que o Espírito Santo fala para nós essa noite? Nós devemos entender que a obediência abrange todas as áreas da nossa vida. Amém. Todas. Das mínimas às grandes. Das mínimas às grandes. As portas do inferno elas não vão prevalecer contra a igreja. Elas vão pelejar. Que luta nós vamos ter. Amém ou não amém? Amém. Ou todo dia se deixar. Mas aí, se a igreja ora, se a igreja lê a palavra, obedece, a igreja vai estar alicerçada sobre a rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a afirmação de Jesus é essa. Pedro, sobre essa palavra edificarei a minha igreja. Então, se a minha igreja está edificada sobre a rocha, as portas do inferno não vão prevalecer. Amém. Mas a igreja precisa orar, ler a palavra e obedecer. Amém? Glória Amém. a Deus. Livrando-nos de todo o embaraço e do pecado. Então, se é embaraço e pecado, então eu entendo que nem tudo que eu faço é pecado, mas é embaraço. A televisão, o Instagram, o YouTube. Agora tem um tal de shorts no YouTube, se você não vir, já fica o dia inteiro. Ainda mais se você assiste alguma série, alguma coisa, toda hora aparece no celular. É pecado? Não é, mas se torna um embaraço. Quando eu coloco aquilo em primeiro lugar. Eu ficar na rua conversando com a minha vizinha é pecado? Mas é embaraço, porque eu posso falar coisas que eu não devo. Vocês não estão entendendo? Ouve coisas que não convém, que não gostaria de ouvir. Essa é a pior parte. Que ainda frear a nossa língua, a gente freia. O problema é quando você ouve, você fala, não queria ouvir isso. Mas o Espírito Santo está assim, porque você não está dentro de casa lendo Bíblia, orando, vai para o quarto, vai fazer estudo da palavra. Gente, estudo da palavra demora. É demorado o estudo. Não estou falando de leitura, estou falando de estudo. O estudo da palavra é demorado. Eu vou concluir. Então, se a igreja ora, lê a palavra e obedece, ela prevalece. E a gente precisa aprender a tirar despojos da batalha. Como que é isso? Antigamente, as grandes batalhas que o povo de Israel tinha, eles iam lá e despojavam os inimigos, ou seja, eles pegavam ouro, pegavam tudo de bom que eles tinham. Havia batalhas que o Senhor ordenava que eles não pegassem despojos. E quando eles desobedeciam, eles não prevaleciam. Foi o que aconteceu com Josué e a família de Acã toda foi apedrejada. Amém ou não amém? Amém. Mas como é que a gente tira despojos de batalhas hoje? É quando eu passo por uma situação ruim e eu aprendo com aquela situação. Talvez
Eu estou falando para pessoas aqui que estão passando por situações difíceis, por coisas que não devia ter falado, coisas que não devia ter feito, provas que está enfrentando, que não foram Deus que mandou para testar a sua fé, foram provas que você mesmo caçou com suas atitudes. Mas e aí, nível? Eu cacei. Não acabou o mundo, não. O Espírito Santo está aqui ainda. Nós vamos arrebatados. Aprende com a situação. Aprende com a situação. Então eu já sei que isso eu não faço mais, isso eu não falo mais. Vou começar a obedecer. Não, amigo, mas até hoje, tem um tempo já que eu não oro, eu não leio Bíblia, e obedecer nem se fala. Nem quero ficar obedecendo, não, que a gente obedece. Aí a gente fala assim, ó, a gente só fica no prejuízo. Dá a impressão que a gente só fica no prejuízo. Mas eu prefiro ficar no prejuízo diante do homem, mas ficar no lucro diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quem vai salvar a minha alma é Ele. O homem pode achar que você está perdendo, só que você não está perdendo. Você está perdendo aqui para você ganhar lá. Amém. Lá na frente eles vão entender. É quando eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta, e a palavra de Deus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te vê secretamente, te vê no secreto, ele está em secreto e te vê em secreto. Amém? Aí o texto vai falar assim, ó, e ele te abençoará. Em algumas traduções vai dizer, ele te abençoará publicamente. Geral vai ver. Amém. Oh, fulano, eu achei que fulano, eu achei que fulano perdeu ali e tal, e baixou para mim, abaixou para você. Baixei para Jesus. Para você não. Porque eu tenho Deus, eu tenho Senhor e Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou concluir agora, não preciso de abrir. Vou concluir em Efésios capítulo 6, versículo 13. Diz assim: Glória a Deus. portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O texto está falando que se vier o dia mau, então o texto me afirma que o dia mau vai? Não está escrito isso aqui não, né? Vamos ler de novo. Para que possais resistir quando vier o dia mau. Se vier o dia mau. Ah, não, tá. Eu acho que estou lendo errado. Suponhamos que virá um dia mau. Não. Então o dia mau vai vir para todos nós. O que vai fazer a diferença é se eu estou tendo uma vida de oração, uma vida pautada na palavra, uma vida de obediência. Então eu vou entender que se eu estou alinhado com Deus, o que vier para mim é para me edificar, é para me aprender, é para me retirar dos polos, e lá na frente eu vou encontrar com pessoas que eu vou ensinar, que eu vou ajudar. Verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de teres o quê? Vencido tudo. Então a palavra me garante que se eu tomar armadura, eu vou prevalecer no dia mal. Vírgula. Porque depois de ter vencido no dia, depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. O dia mal vai vir. Vai ter dia que eu vou estar mal, vai ter dia que vai vir tribulação, mas se eu tiver com a armadura espiritual, se eu tiver equipado, se eu tiver alinhado com Deus, eu vou resistir e depois que passar tudo, eu vou permanecer na balança. Glória a Deus. O inferno pelejou, mas ele não prevaleceu. E a palavra de Deus se cumpriu na minha e na sua vida. E Jesus Cristo ele falou: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, porque a minha igreja será edificada no fundamento que se chama Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu que essa palavra possa ficar no coração da igreja. Eu sei que aí a gente entraria na armadura espiritual. Então, assim, olha para você ver que tanta coisa para você estudar durante a semana, para você chegar aqui na pastora Nancy semana que vem e falar assim: você tem muita coisa para falar. Terça-feira. Terça-feira, tem muita coisa para falar. Porque aqui você pode entrar em várias coisas. A edificação da igreja sobre a pedra firmada que é Cristo. A pedra dos construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Então, se você observar, mas o Senhor fala para nós nessa noite: permaneça em oração. Leia a minha palavra. Obedeça. Porque no dia mau, resista, porque você vai prevalecer. Vai Glória a ficar Deus. inabalável. Aleluia. De Jesus, para a glória dele. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus.